E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo aí do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Começando de um jeito diferente hoje, trazendo um playback. Boa noite a Carla Moraes, boa noite a galera que chegou mais cedo, comecei um pouquinho antes, Lani Soledad, Sônia Palhano, sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, Jeane. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre pecado por pensamento, adultério. Falar, será que pensar, só de pensar em coisas ruins, a gente já está cometendo um adultério, um pecado, como a gente diz na liturgia antiga, né? O que será? Ah, valeu, Carla. Hoje tive Vanessa, digamos que é um pouco mais eclesiástico no tocar, né? Não é um som que eu domino para tocar, e aí eu falei, deixa eu colocar aqui um pouquinho antes o playback, vamos experimentar novas coisas. Boa noite, Sana Vasco. Depois você pega o comecinho, Giane, não tem problema, assiste lá no IGTV, vai estar salvo. Boa noite, Formiga Cristiano, que Jesus nos abençoe, é isso aí. Lembrando a todos que ainda dá tempo de pegar a aguinha fluidificada, a minha está aqui atrás, as minhas águas, para nossa vibração no final do nosso Evangelho. Então, sem mais enrolação, vou colocar uma outra musiquinha aqui para a gente fazer a ambientação, mas durante o nosso estudo, durante a nossa preparação, a nossa prece. Convido a todos a também se munirem aí do Evangelho segundo o Espiritismo. E enquanto o negócio não quer rolar aqui, vamos fazer sem música mesmo. Paciência, tá devagar. Não quer obedecer o Spotify. Agora foi. Então convido a todos para que sentem numa posição confortável, para que possam se sentir bem à vontade. Fechem os seus olhos, possam se conectar consigo. Que nesse momento nós possamos respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo, revitalizando as nossas células. Um momento de introspecção, de meditação, de preparação para o nosso estudo. Que nós possamos, nessa uma hora que a gente vai ficar juntos, possamos estar entregues, não é mesmo? Quantas vezes a gente consegue, ou se permite, melhor dizendo, esse momento para si ao longo da semana. Muito difícil, né? Então que nós possamos estarmos entregues aqui de corpo e alma nesse momento. E assim mais serenos, mais tranquilos, nós vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, agradecendo esses irmãos pela companhia, por nos proteger, por nos acompanhar, por nos inspirar, estar conosco em todos os momentos do nosso dia, mesmo que nós não estejamos vendo eles, mesmo que nós não nos lembremos deles, esses queridos estão conosco. E é só a gente se ligar. Vamos sentindo a presença dos mentores dos nossos lares, que nos auxiliam na preparação do ambiente, para que estejamos nesse momento conectados. Sentimos as nossas casas, percebemos uma malha de conexão, como uma grande rede, todos os lares ligados através do pensamento. Possamos agradecer também aos irmãos deste perfil, do Espírita Soul, que nos preparam ao longo da semana, também nos conectam através das ideias, dos materiais, do estudo. E assim, sentindo fortalecidos pela espiritualidade, nós vamos sentindo a presença dos irmãos que cuidam da limpeza, da higienização e também da proteção do nosso lar.
Vamos vendo adentrar em nossas casas os índios itaporãs, progotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, todos eles passando com seus incensos, suas ervas, higienizando todos os ambientes, retirando as negatividades, formas pensamentos, miasmas, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, passando por todos os cômodos, tudo muito preparado para esse nosso estudo, para esta semana. Vamos pedindo a Ricardo também que deixe um ou mais de seus cruzados guardando a entrada da nossa casa, do nosso lar, protegendo contra tudo e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Assim nós vemos a nossa casa protegida como uma cúpula, impossível de ser penetrada, apenas vista pelos bons espíritos, e no seu alto a gente vê um farol luminoso, uma bandeira hasteada, para que a espiritualidade perceba que ali, naquele momento, está acontecendo o Evangelho, um estudo dos ensinamentos do Cristo. Damos bem-vindas aos irmãos trazidos pela espiritualidade para acompanhar esse estudo, tão necessitados quanto nós do aprendizado, da palavra. E agradecemos também as fraternidades do espaço representadas também por Dr. Bezerra de Menezes, por professor Eurípides Barçanufo e as demais entidades que colaboram aí na divulgação do Evangelho, do Espiritismo. Vamos nos ligando aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, todos esses queridos que com muito suor, muita dedicação deixaram um legado, deixaram os ensinamentos do Cristo aos nossos cuidados. Sentimos a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos acolhe, que nos traz carinho, que nos abraça com muita ternura, com muito amor, e nos entrega ao Cristo, ao qual somos gratos também, por nos mostrar o caminho, a verdade, a vida, que possamos sentir o amor do Cristo nos envolvendo, quando nos dedicamos à nossa transformação, ao seu Evangelho, aos seus exemplos. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais este dia, por termos saúde, as oportunidades, os desafios, tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. E damos por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem tranquilos, que possamos estar irmanados aí ao longo desse estudo. Boa noite ao Laurindo, toda a galera que chegou aí para o nosso estudo. Hoje, além de água, eu estou munido de café. Eu trouxe um cafezinho, só para dar um gostinho especial. Não vou ter problema para dormir, não. Desse mal eu não sofro. Então é isso, pessoal. Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Capítulo 8, já até me perdi, né? Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E a gente vai estudar o item 5, a partir do item 5 até o item 7, que é todo esse subtítulo aqui, né? Pecado por pensamento
e adultério. Está aqui o nosso título, pecado por pensamento e adultério. Vamos lá? Item 5, vem a passagem de Mateus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Então, aqui ele traz uma passagem de Jesus que fala sobre adultério, inclusive já ligado às leis mosaicas, né, aos 10 mandamentos lá, onde não cometerás adultério, e ele já fala, né, já foi dito aos antigos, você não cometerá o adultério. Mas eu digo mais, só de cobiçar aquela mulher, seu coração já adulterou com ela. Vamos entender um pouco mais sobre os dizeres do Cristo em relação a essa passagem. O que o Espiritismo acaba nos revelando, nos trazendo, além da questão do adultério, quando a gente fala em relação ao sexo, que a passagem deixa bastante clara, né? O item 6. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. E qual que seria esse sentido mais amplo? Será que a gente consegue entender? Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado, e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. E vem uma outra passagem de Jesus, desta vez do Evangelho de Marcos. Por quê? Se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. Então ele amplia, né, como ele mesmo diz, a questão do pensamento, do que seria esse adultério. Pecar através das palavras, do pensamento, se envergonhará perante o Pai. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Aí no item 7, depois a gente comenta os itens, tá, gente? Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Então vamos lá. Se eu, só de pensar em algo ruim, vamos usar o adultério aqui, né? Estou pensando em traição, só por pensamento, um mau pensamento que não se efetivou. Será que nós vamos sofrer as consequências desse mau pensamento? Sim ou não? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, ou seja, estamos percorrendo um caminho ruim, mas em evolução. Vamos avançando na vida espiritual. Vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta das suas imperfeições. Então aos poucos, nós vamos colocando de lado, né, todos os nossos vícios, as nossas vaidades, os nossos orgulhos, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, o quanto eu quero mudar, o quanto eu estou dedicado a me livrar desses vícios, em virtude do seu livre-arbítrio. Então nós temos essa opção, nós podemos escolher abandonar esses vícios ou não. É claro que cada um vai ter um grau de dificuldade e cada um sabe o tamanho da sua cruz. Obviamente, ninguém está aqui para julgar. Então, se eu sei quão é difícil para mim, eu sei que talvez determinadas coisas que eu preciso fazer são mais difíceis do que outras. Mas, ou melhor, todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma. Então, quanto mais imperfeita a alma, mais maus pensamentos nós vamos ter. Isso é natural. Mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. Então vamos lá.
estou em progresso, estou tentando mudar. Vamos pensar na questão da traição, que é o exemplo que ele traz aqui. Então, eu tenho um histórico de traições. E a partir desse momento eu falo, não vou mais trair. Não vou mais trair. Mesmo que eu pense dessa vez em traição, se eu repelir com energia esse mau pensamento, que não vai se transformar numa ação, ela já é um motivo de progresso. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. A gente, no Espiritismo, tem o hábito de dizer que o nosso perispírito fica manchado, né? Entre encarnações. As nossas más ações geram manchas no nosso perispírito. É o que dizem. E que conforme a gente vai purificando, essas manchas vão, né, sumindo, esses buracos, seja lá o que for. É isso que ele quer dizer aqui. Né? Conforme, mas de uma forma lúdica, para que a gente consiga compreender a importância dessa transformação que a gente tem. Assim não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Qual de nós não se sente feliz após um progresso, após uma conquista? E quando a gente deseja esse tipo de coisa, de não realizar mais, de não fazer mais, naturalmente a gente se sente um vencedor. Mesmo que esse mau pensamento se retorne às vezes. Se a gente conseguir repeli-lo, a gente é um vencedor. Em resumo, a pessoa a quem nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Então, se aquele tipo de coisa já nem passa pela minha cabeça, já evolui naquele quesito, naquela questão. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem pensamento e nele se compraz ou se satisfaz, se realiza, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas as diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Por isso que a gente fala, quando a gente deseja fazer a mudança, quando a gente pensa já em se transformar, em progredir em relação aos nossos atos, só dessa força do querer já é um ingrediente muito importante, porque ele vai gerar uma energia para que a gente de fato consiga realizar essa transformação. Se eu nem ligo para isso, se eu penso assim, deixa isso para amanhã, depois eu resolvo, a gente vai continuar caindo no erro. O quanto esse erro nos satisfaz, o quanto ele é prazeroso, isso é o que a gente vai entender e ver lá na frente. Pô, isso que eu faço não é legal. Fofoca. Tem gente que tem a língua muito ácida, mas não perde a oportunidade de falar mal de alguém. Então, se alguém já chega para comentar uma situação de uma pessoa, naturalmente ela já começa a falar, já começa a expor a opinião dela. Tem gente que é assim. E aí a pessoa quer deixar de ser fofoqueira. Eu quero mudar, eu não quero mais. Ela tem que aprender o quê? A ouvir mais e ficar mais quieta. A opinar menos. E é difícil isso, né, gente? Vamos falar a verdade. É muito difícil. Então, assim, quando eu começo a ouvir alguém falar mal de mim, se aquele negócio já me dá aquela coceira na língua, sai daquele ambiente, sai daquela situação, tipo, isso não me pertence. Porque senão a gente fica tentado, se a gente gosta disso, a gente fica tentado a falar mal das pessoas. E aí, naturalmente, eu vou acabar dando a minha pitadinha de opinião ou que não cabe a mim, não é verdade? Então vamos voltar um pouquinho em relação ao adultério, né? Jesus, então, ele não quis só dizer a ação do adultério, né, da traição. Ele costumava empregá-la para designar que em relação também às más ações, né? Não só às más ações, mas também aos pensamentos ruins. Então,
O adultério, quando a gente fala de Jesus, está ligado também ao nosso pensamento, ao adultério nos pensamentos. Se a gente infringe a lei de Deus, uma outra perguntinha chave, a gente adultera a lei de Deus, desejando mal para outra pessoa, então estamos falando só de traição, estamos falando em desejar o mal. Quando eu uso o exemplo da fofoca, é uma forma de desejar o mal, porque se a minha opinião sobre aquela pessoa vaza, eu vou começar a ter uma pessoa pensando mal de mim. Não é verdade? Quem nunca se pegou numa situação onde estava falando mal de alguém e essa pessoa apareceu atrás? Ou essa pessoa ao qual estávamos falando mal ouviu? Eu não vou negar, já passei por essa constrangedora situação diversas vezes. Já aprendi. E aí, sexta-feira, é curioso, passei por uma situação igual a essa, e tinha duas pessoas falando mal e uma outra estava atrás. A que estava atrás era a que estava ouvindo tudo, era a pessoa ao qual eram. Aí eu falei, dessa lição eu peguei para mim mesmo, dessa lição eu não caio mais, porque é muito perigoso isso. E aí o que isso implica? O que isso é ruim pra gente? Isso é ruim porque, lembra que a gente impele as coisas com a nossa geração de energia motivadora? A partir do momento em que eu deixo de fazer isso, ou melhor, ou quando eu faço isso, naquele instante eu gero uma reação na criatura ao qual ela vai começar a jogar só coisa ruim para mim. Ela vai começar a falar para as outras pessoas que eu falo mal dela. Isso não é ruim? A gente não recebe essa energia? Porque querendo ou não, a gente está sintonizado, a gente está conectado. E a gente já aprendeu que tudo é vibração, tudo é sintonia. E quando a gente está nessa vibe, naturalmente a gente vai receber essas más energias também. Claro que todas elas geradas por nós, né? Elas só estão voltando. Então, aqui estamos falando da fofoca. Algo que parece ser tão inocente, mas existem outras coisas mais graves e a gente vai chegar lá. Os espíritos, então, mais evoluídos, quando chegam a esse tipo de mau pensamento, o que eles fazem? Repelem essa questão. Vamos pensar uma coisa material, vou falar de uma dificuldade que eu tenho. Eu tinha dificuldade de roer a unha. Ótimo, parei de roer a unha. Consegui repelir essa questão. O que isso pode fazer mal? Já ouvi um monte de história de gente que pega infecção e tudo mais, né? Mas beleza, depois de décadas consegui acabar com esse vício. Não é um vício espiritual, um vício material. Mas eu cutuco, uma questão de ansiedade provavelmente, cutucando a pelinha aqui. Isso pode me machucar. Quando eu falar, não, pá, isso tem que parar, isso vai parar. É que nem a pessoa que tem o vício materialmente falando, né? A gente só está falando de coisas espirituais, o vício da bebida, o vício do fumo, né? O vício da jogatina. Quando a pessoa deseja parar e coloca todas as suas forças nela para não fazer mais aquilo, ela consegue. Então é a mesma coisa em relação ao mau pensamento. É só a gente transformar, né? Então o espírito mais adiantado, que está em outros níveis, ele não tem mais esses maus pensamentos. Então nós estamos muito longe disso, porque querendo ou não, nós ainda no dia a dia sempre temos uma coisinha aqui, outra ali, que faz com que a gente pense em coisas ruins. Por exemplo, fiz uma enquete essa semana, espero que vocês tenham respondido, e ela traz essas questões. Qual dessas frases que você já falou na vida? Tomara que essa pessoa morra. Tomara que essa pessoa fique doente. Tomara que essa pessoa perca. Nas Olimpíadas a gente tem feito isso, né? Quando a gente está torcendo para o brasileiro e quer que o outro vá mal, a gente o quê? Torce para o outro perder, não faz isso? Isso nas Olimpíadas, mas a gente, querendo ou não, né? No nosso dia a dia, quando a gente está, sei lá, às vezes vê alguma coisa de uma pessoa que a gente não gosta no trabalho. Eu não gosto que essa pessoa não merece uma promoção. Não é um ganhar e perder. Essa pessoa não merece uma promoção, na minha opinião. Tomara que ela não ganhe. Não estamos emitindo essas vibrações ruins? E aí, por último, eu coloquei lá: o que os olhos não veem, o coração não sente. Quantos de nós já não falamos isso?
e ela está intimamente ligada à traição. Então vamos voltar às frases. Tomara que você morra é quando a gente está com o coração cheio de raiva, né? Então com uma raiva profunda, com ódio profundo, e a gente solta, tomara que você morra. Já não falamos isso? A gente nunca parou para pensar, né, na força, na intensidade da frase. Isso que a gente está falando de pensamento. E essas frases que eu coloquei são frases que a gente fala. Ou então quando a gente fala, tomara que essa pessoa fique doente, a gente está irritado, né? Ah, essa pessoa está falando aí que não usa máscara, que não sei o quê, tomara que ela pegue Covid. Já não caímos nessa armadilha? Ou então nessa do que perca, como eu falei, né? Quando a gente tem inveja das pessoas, a gente solta essa. E por último, em relação à traição, um histórico, né? Uma frase muito comum. E aí, se você não sei se vocês conseguem ver, depois eu altero, mas ó, a maioria das pessoas disseram o que os olhos não veem, o coração não sente. A maioria delas já disse isso em relação a todas as outras frases. Ou seja, é pra gente pensar, né? É pra gente refletir no nosso dia a dia. O que a gente está emanando, não só para o próximo, mas para o universo. Lembrando que isso volta para a gente. Lê aqui os comentários da Zanavasky. Por outro lado, quando ouvimos esse tipo de comentário, podemos contribuir não alimentando esse tipo de conversa. Muito bem, estamos falando num caso onde a gente é o fofoqueiro. E se o fofoqueiro vem até nós? Né? E se a gente ouve a história? O que nos cabe? O que a gente deve fazer? Cortar o mal pela raiz, né? Para ali. Que a gente não leve para frente. Que nós, no máximo, saibamos ouvir. Se a gente não puder falar pro cara, meu, você não está percebendo o que você está falando aí, não pega bem? Ou não é legal o que você está fazendo. Se a gente tem intimidade com a pessoa, a gente pode soltar uma dessa, né? Mas se a gente não tem, a gente corta aquela situação ali mesmo. É um nosso compromisso, se a gente já tem essa noção, né? Esse talento. Ou ainda reforçando algum lado positivo de quem está falando. Muito bem. Ou ajudando o outro a ver a pessoa que ele está falando sobre uma outra perspectiva. Super interessante, né? Olha como existem várias formas de se enxergar uma situação. Né? Tem o ponto de vista da pessoa que está falando, tem o ponto de vista do cara que está escutando, tem o ponto de vista nessa situação do ofendido. Então, são vários vieses que a gente não para prestar atenção. Tem um texto aqui bem legal que eu vou ler, ele fala justamente disso. O Edu do Estudo Espírita, boa noite, Edu, meu querido. Olimpíadas está saindo um teste. E depois do jogo de ontem do Brasil e França no vôlei, né? Pelas barbas do profeta. Esse jogo foi, olha, não tinha como torcer para os caras errarem o saque, porque eles estavam acertando tudo. Foi difícil não torcer contra ali. Mas é verdade, a gente está falando das Olimpíadas, uma coisa muito distante da gente, né? Mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente vê o quanto a gente ainda é bastante falho nessa questão. Então a gente tem que entender que o progresso espiritual de todos nós vai depender do esforço, né, que todos nós colocarmos no sentido de combater essas más inclinações, cultivando o quê? Pensamentos de paz, de fraternidade. Então, à medida que a gente vai avançando nessa vida espiritual, a gente vai conseguindo esclarecer, né, dos assuntos e se livrando pouco a pouco das nossas imperfeições, conforme dito no Evangelho, as nossas maiores ou menores boa vontade de demonstrar, e tudo isso, graças a Deus, temos o livre-arbítrio para poder colocar para fora, né, nos permitir ter essa ação, que nós não sejamos robôs. Tudo que nós fazemos ou desejamos aos outros, seja de bom ou seja de mal, provoca reações sobre nós, ou bênçãos ou sofrimentos. E que nós aprendemos o que com essa lição? Nós devemos deixar o nosso coração livre dos pensamentos ruins, mesquinhos, inferiores. É uma tarefa de formiguinha todos os dias, que nós possamos nos esforçar para cultivar os pensamentos elevados, tanto para nós quanto para o nosso próximo. É o que? É o orai e vigiai. Eu tinha uma pessoa que falava, se a gente for pensar assim no orar e vigiar, primeiro vamos orar e depois nós vamos vigiar os nossos pensamentos. É uma questão de fé e uma questão de
prática. Tinha uma pessoa que falava assim, essa frase tinha que ser invertido, tinha que ser vigiar e orar. Primeiro a gente presta atenção nas nossas atenções, presta atenção nas nossas atitudes e depois a gente ora para que a gente fique fortalecido e resguardado. Mas por que se fala primeiro orar e vigiar? Porque às vezes a gente não tem essa força, né? Porque às vezes a gente precisa dessa intervenção externa da espiritualidade de Deus para nos auxiliar, para que a gente tenha essa percepção e depois entre na prática. O texto que eu vou ler agora vem do livro Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares. Chama-se A Regra Áurea. Retirei um trecho pequeno, que é o que cabe para o nosso estudo de hoje, porque o texto é bastante comprido. E ele diz o seguinte: em nossas múltiplas relações com os outros, que nós nos coloquemos em seu lugar, identifiquemo-nos com seus sentimentos, sintamo-lhes as dificuldades, conheçamos-lhes os anseios e depois façamo-lhes como, invertendo-se os papéis, desejaríamos que eles procedessem conosco. O que é isso, resumindo tudo? É o que a gente fala sempre, né? A questão da empatia, uma palavra que não era tão usada e agora a gente fala tanto. É exatamente isso, né? Isso tudo que eu estou falando de alguém, isso tudo que eu estou pensando de alguém, e se fosse comigo? E se fosse no meu lugar? Como eu reagiria? Eu estou plenamente evoluído para aceitar esse tipo de coisa? Não, né? Se eu estou falando, começa por aí, né? Não estou. E aí, como eu consigo receber isso? Sempre incomoda a gente não está preparado para receber ofensas e nada que não seja positivo. Não há melhor estalão com que aferir a nossa honestidade, nem expressão mais legítima do amor ao próximo como a nós mesmos. Essa regra áurea se pratica com todos. Faria que se modificassem completamente as condições de vida do nosso planeta. Ou seja, se nós botássemos isso em prática, nosso planeta seria completamente outro. Teria fim, uma a uma, todas as causas de sofrimento da humanidade, todos os caminhos seriam desobstruídos, esses caminhos, né, que obstruem o progresso moral, ao longo do tempo, daria cabo. A felicidade seria geral, porque então, morto o egoísmo, e haja progresso para que isso aconteça, né? Em todas as suas formas, o egoísmo pessoal, o egoísmo de família, de castas, de nacionalidade, veríamos implantado entre todos nós na Terra a abnegação, a caridade, o desprendimento, a justiça, a paciência, a tolerância, a solidariedade, a paz, todas essas virtudes que a gente almeja, que a gente sempre sonha. Porque as grandes e nobres virtudes, sem exceção, são todas elas filhas do amor. O fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam contém a mesma verdade deste outro ensinamento doutrinado conforme o Sermão da Montanha. Com a medida com que medirdes, também sereis medidos. É a lei da causalidade. A toda causa corresponde a um efeito, o qual sempre será da mesma natureza ao qual o originou. Eu gosto de dar o exemplo quando eu faço uma palestra sobre esse tema, né? Do ação e reação, não, de causa e efeito. Qual a diferença, né, de ação e reação e causa e efeito? Ação e reação é algo que acontece na hora. Se eu der um soco na parede agora, imediatamente a minha mão vai sofrer os efeitos colaterais da dor, do impacto, da força. Ação e reação instantâneo. Se eu colocar o dedo na tomada, na hora que vai acontecer, eu vou tomar um choque. E a causa e o efeito? Eles não têm um momento para acontecer, né, de instantaneidade. Eles vão acontecer ao longo do tempo. E aí entram várias outras questões, né, energéticas, vibracionais. Então, gera uma causa hoje, amanhã eu terei uma consequência relativa a ela. E a gente está falando aqui de soco, de choque, mas isso, a gente está falando de coisas ruins. E para as coisas boas? Quais são as causas que eu posso gerar e que no futuro elas possam ser positivas para mim? Hoje, no mundo que a gente vive, os relacionamentos, as correlações que nós temos com as pessoas
são as coisas mais ricas e mais preciosas que nós podemos guardar e gerar para o futuro, principalmente pensando que somos seres imortais, né? Sem pensar em recompensa, sem pensar em que serei beneficiado no futuro, mas sim na questão de que essa ação positiva que eu estou tomando hoje, amanhã ela pode ser benéfica para mim, mesmo, e eu não tenho que ter pressa para receber isso. E se eu não receber das pessoas, aquela energia foi jogada para o universo, né? Receberei de Deus, receberei da espiritualidade, receberei de alguma forma. E é o que ele diz aqui: da mesma sorte, o mal praticado a dano de outro volve também. Todos os atos maléficos dão origem a sofrimentos para quem os cometeu, o qual nesta ou em futuras encarnações será levado a passar pelas amarguras porque fez os outros passarem. E se a gente fez os outros passarem amarguras, ou fizemos os outros passarem por momentos de felicidade, a gente será recompensado. No filme do Nosso Lar, no livro do Nosso Lar, não sei se vocês se lembram, quando o André Luiz desencarna, tem aquela senhorinha que fica perseguindo ele, porque ele auxiliou ela. Ele não fez aquilo porque ele buscava alguma coisa, né? Foi uma atitude nobre que ele fez em relação àquela senhora, na cura, na saúde material que ela precisava naquele momento. Só que para aquela criatura aquilo foi extremamente importante. Por isso que a gente fala que os bons dias que a gente dá, as ações, por mais pequenas que a gente faça em relação às pessoas, o auxílio, elas nos serão gratas. E no momento de dificuldade, a gente vai... no momento de dificuldade, ou que aquela pessoa puder devolver aquele favor, aquela ação, nós seremos recompensados, né? Seremos gratificados por essa devolução dessa questão. Então cabe a nós, no nosso dia a dia, sempre semear o bem, semear as coisas positivas, as palavras boas, elas sempre vão voltar para a gente de uma forma positiva e que a gente não espere por elas acima de tudo. A regra áurea é a única e verdadeira norma do cristianismo. Dela a gente não foge. E aí eu vou encerrar com outro texto curtinho. Preciso lembrar, está num outro texto que eu vou lembrar de onde ele é. Vou falar qual é a literatura dele. Ele diz o seguinte: o ensino moral que delas discorre é que não basta nos abster do mal, não basta que a gente deixe de fazer o mal, ainda ligado à questão dos pensamentos. Precisamos pensar e praticar o bem, e para isso precisamos nos destruir dessas coisas que nos realizam, que nos fazem mal. Então, que cada um pense hoje, após o nosso Evangelho, quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas dificuldades no meu lar? Quais são as atitudes intempestivas que eu tenho com as pessoas que moram comigo? De intolerância, sem pensar nas justificativas, tá, gente? Sem pensar no que o outro faz pra gente. O que nós podemos mudar? O que eu faço que me incomoda? Que atitude minha que eu falo, caramba, eu não queria mais fazer isso. Estou falando em relação às pessoas que vivem conosco, as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, quem eu encontro no meu trabalho, os meus colegas de trabalho. A gente sempre tem atitudes que a gente, né, às vezes de desprezo, às vezes de arrogância, pequenininhas, mas que são incômodas, que a gente fala assim, caramba, putz, por que eu faço isso com essa criatura? Independente de como ela seja. Que a gente consiga prestar atenção nessas coisas, então que a gente, para se abster desse mal, que a gente comece a mudar, a girar essa chavinha, perceber e aos poucos deixar de praticar essa atitude negativa, para que a gente consiga se livrar dela. E a gente conseguindo se livrar dela com uma pessoa, a gente vai ver que é muito fácil a gente conseguir se livrar dela para todas as pessoas que nos incomodam. Quando as pessoas nos incomodam, tem alguma coisa nelas que nos trazem e que a gente faz com que a gente seja agressivo, que a gente devolva com rancor, com rispidez nas palavras. Não é por isso que a gente acaba sendo, né, agressivo?
ou na minha casa, alguém faz uma atitude que eu não gosto com frequência, eu tenho uma pessoa que é preguiçosa, e eu sempre brigo, sempre arrumo uma treta com essa pessoa, mas como que eu posso agir com ela de uma forma diferente, sendo que eu sei que a minha agressão para com ela não vai mudar o jeito dela? O que eu posso fazer? Não que eu pense em mudá-la, mas que eu pense em me mudar. E aí a gente vai perceber que as coisas alteram, que essa mudança de frequência, de vibração, de emanação de energia que a gente faz com essa criatura, ela vai ser diferente, o retorno vai ser diferente para nós. Valderes Aparecida disse: fazer o bem sem olhar a quem. E é tão difícil fazer isso, a gente sempre olha o a quem. É uma dificuldade imensa que a gente tem quando a gente pratica o mal com as pessoas. Não se estranhe o dizermos que podemos obrar o mal pelo pensamento, embora ela não exista perante os homens, porque eles não percebem o que se passa no íntimo do espírito. Incorre em falta aos do Senhor, tanto quanto se praticasse uma má ação aquele que formula o mau pensamento, porque o Senhor lê o íntimo dos seres, vê a mácula que na alma produz um pensamento mau, e toda mácula significa que a criatura se afastou do seu Criador. Então é aquela história, né? Não precisa de Big Brother. A gente é vigiado 24 horas por dia pela espiritualidade e tudo mais, mas o que mais nos culpa, o que mais vai nos causar culpa é a nossa própria consciência. Aquela história, né? Quando a gente desencarna, vai ver o filme da nossa vida, que a gente vai ver o que a gente fez de bom, de ruim. É isso, é a nossa consciência que vai latejar nesse momento e vai nos acusar das coisas boas e das coisas ruins que a gente fez, deixou de fazer naquela encarnação. E que a gente, através delas, se a gente não teve esse despertar da consciência ainda, que a gente tenha naquele momento. Mas depois de desencarnado, meio que já foi, né? A gente tem que esperar uma nova oportunidade em vida para que a gente tenha essa percepção. Então, que a gente aproveite essa vida agora, que a gente use da riqueza, do presente dessa vida agora, para justamente não depender do futuro, que a gente consiga plantar agora. Zanavasky diz que às vezes são situações que nos são próprias, mas não enxergamos em nós e sim no outro. Exatamente. As ações são nossas. O outro tem os defeitos deles. A gente não consegue fazer essas mudanças. As nossas mudanças a gente consegue. O que nós podemos fazer por nós mesmos hoje? Às vezes a gente fica, né, bravo no trabalho por conta de pessoas que às vezes a gente depende delas. Como que eu posso fazer com que essa pessoa desenvolva o trabalho dela para me ajudar? Como que essa correlação acontece? E a gente às vezes não pensa nisso, né? A gente só pensa em criticar, só falar mal. A gente está tão acostumado, tão rápido, tão fácil, tão prático, mas esquece, né, das consequências conforme o nosso texto acaba do Evangelho nos ensina. Então nós estamos falando hoje de adultério, né, de adultério por pensamento, de adultério por ação, e não só ligado à traição, que é isso que o texto nos traz. Dos maus pensamentos, sejam eles de traição, sejam eles de falar mal de alguém, pensar mal de alguém, desejar o mal para alguém, independente de fazer aquilo ou não, já é ruim. Estamos em evolução? Pode ser melhor. Conseguimos parar aquilo? Sensacional. Vamos trabalhar neste processo e que a gente consiga, pouco a pouco, evoluir nessa questão e nos melhorar e sermos espíritos melhores do que aqueles que nós deixamos, né, a última encarnação. Isso é o mais fantástico. É a nossa missão individual. Qual é a minha missão terrena? Sua missão é ser melhor. É ser melhor. Não importa o que eu fui. O que importa é conseguir sair desta encarnação melhor, retirando todos esses vícios que nós temos, o máximo que a gente puder, porque a gente não é santo, tá, gente? A gente não consegue tirar tudo. Eu tô aqui conversando com vocês. Às vezes quem está acompanhando tem muito mais conhecimento de doutrina do que eu, e a gente está junto nessa escala, né? Ninguém é mais do que ninguém,
E se estamos aqui, estamos todos juntos e emanados para tentar o melhor. E não criem expectativas em cima das pessoas, né? Somos todos humanos, falíveis, então a gente gosta muito de idolatrar, de criar uma mitologia acerca das pessoas, dos próprios espíritas, a gente faz isso, né? Mas somos humanos, somos falhos, né? Chico gostava muito de deixar isso bem claro, porque as pessoas idolatravam demais ele. E ele, eu sou um qualquer como vocês, se eu estou aqui, estou purgando as necessidades que eu preciso nessa encarnação. Então, infelizmente, as pessoas ainda colocam em pedestal, né, os espíritas, os médiums, sendo que são só pessoas com mais responsabilidade em determinadas coisas do que nós. E cada um tem a sua prova, as suas responsabilidades, suas necessidades de mudança interior, e que nós consigamos, né, voltar para o nosso mundo individual, né? Nosso mundo é individual, mas nós possamos voltar para esse nosso mundo, olhar para nós mesmos e vermos o que nós precisamos mudar em nós. O Edu comentou que se conseguirmos dar um passo à frente, já fará a diferença. Exatamente. A gente fala muito, né? Existia aquele ditado infeliz do pau que nasce torto nunca se endireita, mas a gente sabe muito bem que somos seres mutáveis, né? É só a gente querer. A gente vê muita gente, eu vejo muitas histórias de pessoas que conforme vão envelhecendo, elas vão cedendo mais, né? Então são pessoas duras, de crenças, mantêm suas crenças limitantes acerca de uma série de coisas, e que chega na velhice, elas meio que elas vão percebendo que essas mudanças, que não adianta ficar batendo, que não adianta ficar dando murro em ponta de faca, que elas só vão sofrer, que elas só vão adoecer por conta disso. E a gente sabe que as doenças vêm do espírito, né? As doenças corporais, elas só são transmitidas porque o nosso espírito adoeceu primeiro. E ele adoeceu por quê? Através disso, né? Dos maus pensamentos, das más práticas, das angústias, das tristezas que a gente carrega. Então, quanto mais a gente se alimenta disso, mais a gente vai prejudicando a nós mesmos, né? Formiga Cristiano comentou aqui, perfeito sua colocação sobre a idolatria. É uma coisa muito séria, né? Que a gente tem ao longo... A gente vê muito nas redes sociais, e que a gente precisa dar um basta nisso. A gente tem que respeitar as pessoas porque elas são. Porque uma hora essas criaturas vão falhar, e a hora que elas falharem, a gente vai pensar assim, caramba, ela era assim, eu não percebi, ou não sabia. Não, a pessoa sempre, aquilo lá sempre esteve nela, né? Eu que enxergava o que eu queria nela. Eu que enxergava as coisas que me interessavam. E se ela mudou, aquilo é porque ela se sentia melhor nessa transformação. E se eu não concordo, paciência, né? Que eu compreenda, que eu aceite o outro, sem julgamento. E a gente vou pegar um exemplo mais pesado agora, né? Muita gente idolatrando e louvando João de Deus. Tem uma amiga que ela passou por João de Deus, e quantas pessoas que talvez conheçamos que tenham ido se curar através de cirurgias espirituais com ele, falavam assim, não é possível. Na época que estavam lá em Abadiane e tudo mais, a polícia, estava saindo os casos do Fantástico, essa minha amiga falava assim, não, tá errado isso, gente, eu fui lá, eu me tratei, eu me curei com ele. E de fato, isso deve ter acontecido. Só que ela não passou pela situação que as outras pessoas passavam. Ele não era a mesma pessoa para todas as criaturas que passavam lá. E a gente só quer enxergar aquilo que a gente acredita, né? Que a gente viu. Só que a gente esquece que todo mundo é falho. Todos nós temos alguma coisa que a gente tem um defeitinho ali. E não tem como, né? A hora que eu acabo o evangelho aqui com vocês, os perrengues que eu passo, né, do meu quarto para fora, eu vou continuar passando. E eu vou continuar tendo as minhas atitudes, e aí depende de mim, depende de cada um de nós,
para mudar essas atitudes que fazem com que a gente não seja uma pessoa tão boa, né? E que eu entenda quais são esses vícios, esses maus que me assolam, que nos assolam, para a gente mudar. E só assim que a gente vai se transformar. Certo? Muito bom, ótimas colocações. Obrigado demais aí pela participação de todo mundo. Todo mundo é muita gente, né? De quem escreveu. A gente não teve a Graça aqui. A Graça agora tem um compromisso nesse horário também. Então ela está dedicada, a faladeira, está dedicada a outras responsabilidades. É isso, gente. A gente vai se colocando para o trabalho mesmo, né? Conforme a gente pode. Valeu, gente. Então, ficou a lição aí, né? Da questão do adultério, que o pecado é muito mais do que só pelo adultério, que ele diz aqui. E a gente já falou também sobre pecado outras vezes, né? Pra gente evitar usar essa palavra, que nós somos aprendizes, que não somos pecadores, que nós não caímos em pecado, né? É uma palavra que não faz mais sentido dentro da nossa rotina, da nossa vivência. Nós somos aprendizes, né? E não pecadores. Semana que vem, então, tem mais. Tem a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Vamos dar continuidade aqui no nosso Evangelho. Essa parte aqui do capítulo 8, do Bem-aventurados os puros de coração, ela vem bem na ferida, né? São vários capítulos onde cutuca a gente, aonde a gente precisa ouvir. Então, na semana passada a gente falou do deixar vir a mim os pequeninos, dando uma introdução sobre o que seria essa pureza, né? Entender o que são. E aí vem, ó, verdadeira pureza e as mãos não lavadas, os escândalos que ele fala de cortar a mão. Vamos entender mais nas próximas semanas do nosso Evangelho. Valderes Aparecida, desejo luz para você. Amém. Amém para todos nós. Zanavasque, obrigado pela noite de estudos. Mudei minha energia. A gente precisa mudar nossa energia, né? E a Camila. Beijo, Camila. Primeira vez aqui, adorei. Camila faz parte dos nossos estudos de quinta-feira do Livro dos Espíritos. Quem quiser, é às 8h30 da noite, é que o meu fuso aqui é diferente, às 8h30 da noite, o estudo do Livro dos Espíritos a gente faz lá num grupo que a gente tem no Telegram, e a gente tem um encontro nesse horário. Se alguém tiver interesse de participar, me chama no privado, manda o link para participar do grupo lá no Cantinho Espírita, tá bom, gente? Vamos fazer as nossas vibrações, e aí vamos dar tchau para mais uma noite de estudo. Convido a todos mais uma vez a fechar os olhos, que nós possamos mais uma vez nos ligar à espiritualidade, fortalecer, na verdade, esse vínculo, agradecendo a presença deles, desses irmãos queridos. Vamos oferecendo a melhor energia que temos, o melhor sentimento, a melhor vibração. Possamos sentir essa energia saindo da palma das nossas mãos, do topo da nossa cabeça, que a espiritualidade presente possa juntar toda essa energia e disseminar através das nossas vibrações pelo bem universal, pelo planeta Terra, pelos povos que vivem em guerra, pelas criaturas que passam fome, que vivem em misérias, por aquelas que vivem em constantes catástrofes naturais. Vibremos por essa pátria bendita, pelo Brasil, por toda a nação, pelos nossos governantes, toda a classe política possa receber da espiritualidade a inspiração para o melhor para o povo. Vibremos pelas pessoas que estão nas ruas, passando frio, passando fome, elas possam
ser acolhidas, amparadas. Vibremos pelas criaturas nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados. Vibremos as pessoas que estão doentes nos hospitais, principalmente por aqueles que estão nos leitos da Covid. Vibremos pelos médicos, pelos enfermeiros, equipes de trabalho, de frente, no combate da doença. Vibremos por aquelas criaturas que se recuperaram, por aquelas que desencarnaram, pelos seus familiares, que possam receber o consolo da espiritualidade. Vibremos por aquelas criaturas que não puderam estar conosco hoje, por aqueles que vão assistir este estudo em outro momento. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as águas, colocando nelas os remédios necessários para cada um de nós, os fluidos para a nossa melhora física, espiritual. Pedimos também que a nossa energia, nossa bateria possa ser recarregada. Que durante o nosso sono, nesta noite, nós possamos estar revitalizados para mais uma semana. E assim agradecemos mais uma vez ao Pai pelo dom da vida, por estarmos juntos nessa noite. Que possamos ver ao nosso redor uma cúpula nos envolvendo de bons pensamentos, de bons sentimentos ao longo dessa semana, isolando-nos de todo e qualquer mal. E agradecemos a Deus quando dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. E é isso, gente. Obrigado pela companhia, pela participação daqueles que participaram. Esse estudo vai ficar salvo no IGTV, eu soube ele no YouTube. Eu estou com um atraso no YouTube das lives, desses estudos das últimas semanas. Estava com um problema de internet aqui. Acredito que hoje eu já resolvo isso. E aí estará tudo lá no YouTube, eu ia falar no Facebook, lá no YouTube. Então vocês podem divulgar o link do estudo, do assunto, para quem vocês quiserem, que acharem pertinente, convidar e tudo mais. Então, bom descanso para todo mundo, uma excelente noite, uma maravilhosa semana. E eu espero todos vocês aí no próximo domingo para mais um Evangelho, tá bom? Beijo no coração de todos e até lá.